começando mais um programa Só o Amor Constrói pela TV Imaculada. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 67 3349 2358, como também você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, nos falando como está chegando o nosso programa Só o Amor Constrói até você. O nosso WhatsApp é o 679-9347-0532. Nos mande uma mensagem, nos falando como está chegando o nosso programa até você, como também você pode colocar suas intenções, mandar suas intenções pelo nosso WhatsApp, para o nosso último bloco, a qual nós vamos rezar a coroa de São Maximiliano Maria Kolbe, para que possamos rezar por nossas intenções, também em especial pela paz no mundo. Nesse início de programa Só o Amor Constrói, vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus escrita pelo evangelista Mateus. Capítulo 13, começando ali no versículo 10, que vai até o 17, vai falar que os discípulos aproximaram e perguntaram a Jesus: por que usa parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois a quem tem será dado, ainda mais será dado em abundância, mas aqueles que não têm, será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim, eles olham e não vê, ouvem e não escutam, e nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profecia de Isaías: o certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. O certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvir e fecharam os olhos, para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e nem se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos vêem, seus ouvidos ouvem. E eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês estão vendo, e não puderam ver. Desejarão ouvir o que vocês estão ouvindo, e não poderão ouvir. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, neste evangelho escrito por São Mateus, ensina os discípulos a importância de entender o que Cristo está falando a cada um. Em especial, Jesus usa parábolas para confundir muitos aqueles que se juntavam ao redor de Jesus, mas com o intuito de pegar Jesus em algumas de suas falas. Por isso Jesus usa essas parábolas, usa as parábolas também para que a gente entenda, por meio dessas histórias, como devemos proceder, como devemos caminhar no caminho de Cristo. Também Francisco de Assis, sendo um seguidor de Jesus Cristo, entende o que Cristo quer falar ao seu coração. Certa vez, Francisco de Assis estava em igrejinha chamada Igrejinha de São Damião, uma igrejinha que estava a ruínas, estava abandonada. Francisco de Assis, estando em oração diante do crucifixo, naquela pequena igreja, escuta uma voz que vem do crucifixo, que dizia ao seu coração: Francisco vai e reconstrói a minha igreja. A princípio, Francisco não entendeu o que Cristo o falava em seu coração. Vai e começa a construir fisicamente aquela igreja, colocar pedras, colocar o telhado de volta. Porém, ao longo desse trabalho, ele entende que a igreja a qual Cristo se referia era a igreja dos seres humanos, ou seja, as pessoas que estavam em ruína. Francisco, entendendo isso, vai ao encontro dos leprosos, da igreja doméstica, e ali faz moradas com eles. Encontra neles a palavra de Cristo, leva para eles uma palavra de consolo, de amor, de ensinamento. Esta é a mensagem que fica para cada um de nós no dia de hoje. Que nós possamos compreender, entender com o coração a palavra de Cristo que fala a cada um de nós. E no programa de hoje, nós teremos como temática o ensino religioso. No próximo bloco, nós vamos receber
a Beatriz Leal, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa temática. Agora vamos fazer um breve intervalo, voltamos na sequência. Continue conosco. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 6733492358. Você também pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 679-9347-0532. Nos mande uma mensagem nos falando como está chegando o nosso programa Só o Amor Constrói até você. E no programa de hoje nós temos como temática ensino religioso. Comigo hoje no programa Só o Amor Constrói, nós recebemos a Beatriz Leal, que é da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da CNBB. Beatriz, bem-vinda ao programa Só o Amor Constrói. Obrigada, Frei. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão ouvindo, participando desse programa. Beatriz, antes de começarmos o nosso bate-papo falando sobre o ensino religioso, gostaria de pedir que você se apresentasse para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, sou a professora Beatriz Leal, da Diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro, da Paróquia Imaculada Conceição, Salve Maria Imaculada, e atualmente eu sou assessora do setor ensino religioso da Comissão para a Cultura e Educação da CNBB. Beatriz, então dando início ao nosso bate-papo sobre o ensino religioso, como surgiu a necessidade do ensino religioso no âmbito educacional? Bom, Frei, nós podemos dizer que o ensino religioso ele surge no país junto com a história da educação. Desde o período colonial, o ensino religioso ele esteve presente no processo histórico educacional. Na verdade, desde 1549, quando chega o primeiro governador-geral no país, Tomé de Souza, e com ele vieram os jesuítas, que logo fundaram as primeiras escolas nos moldes europeus, onde nessas escolas era ensinada a fé católica. Lembrando que nesse período colonial, o ensino da religião ele atendia ao disposto pelo regime do padroado, ou seja, a religião de rei de Portugal era a religião dos súditos, era a religião do país. Então, não havia distinção entre Estado e igreja, então não havia distinção também entre o ensino religioso. Então, nas escolas, nesse período colonial, o ensino religioso era ministrado nas escolas e era ministrado pelos religiosos. Portanto, era uma educação católica dentro das escolas. E ainda, Beatriz, falando sobre essa temática que muito nos interessa, o ensino religioso é apenas para as escolas católicas ou é inserido no contexto geral? Não, o ensino religioso é para todos. No Brasil, historicamente, o ensino religioso ele tem sido assim, motivo de vários embates quanto a ser ou não componente curricular da educação básica, ou seja, está presente lá desde a educação infantil até o final do ensino médio. No caso das escolas públicas, nós temos a legislação que nos ampara. Bom, como eu falei anteriormente, nós tínhamos no período colonial o padroado, ou seja, não havia distinção entre igreja, entre Estado e igreja, e o padroado dura até a proclamação da República. Com a proclamação da República, acontece a separação entre Estado e igreja. E aí começa também a discussão em relação ao ensino religioso. Ele permanece
ou não nas escolas. Então, desde a primeira Constituição, né, que foi promulgada em 1831, nós temos assim, em vários momentos o ensino religioso inserido nas escolas e em outros momentos o ensino religioso retirado das escolas, né? Retirado das matrizes. E isso foi assim ao longo de toda a história do Brasil e ao longo também das constituições que foram sendo elaboradas. Até que em 1988, né, nós sabemos, com a Constituição, que é a que está em vigor ainda, o ensino religioso ele é inserido na Constituição. Ou seja, o que diz a Constituição? Que ele é de matrícula obrigatória, né? Ele é obrigatório a sua oferta, mas é de matrícula facultativa aos alunos nos horários normais das escolas públicas. Ou seja, então, ele é inserido em todas as escolas, sendo que nós temos uma legislação específica que garante a sua permanência nas escolas públicas. E logo depois da Constituição de 88, nós tivemos a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que garante novamente a oferta do ensino religioso para todas as escolas públicas de educação básica, né? Então, nós temos sim um ensino religioso que é ofertado a todos, né, para todas as escolas, sem distinção. Beatriz, e quais são os assuntos que o ensino religioso aborda? Depende muito, né? Como eu falei, agora nós temos assim uma lei que garante a oferta de ensino religioso na escola pública, né? Mas nós também temos as escolas confessionais que ofertam o ensino religioso. Temos algumas escolas privadas, até não confessionais, que não têm a obrigatoriedade de ofertar, mas também algumas ofertam o ensino religioso. Então, nós temos uma diversidade de escolas, né? E o que vai nortear essas escolas? Sejam privadas ou públicas, no quesito ensino religioso. Hoje, o que vai nortear a matriz curricular dessas escolas, né, como eu falei, públicas ou privadas, é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Né? Ela foi homologada em 2017. Então, de lá para cá, essa é a base, que vai nortear os currículos de ensino religioso nas escolas. Lembrando que a base nacional ela não é currículo, ela norteia o currículo. Mas é um documento importantíssimo, porque ali ela vai mostrar o que deve conter, principalmente, na crise do ensino religioso. Então, o que é ofertado? Né? Principalmente o conhecimento religioso, né? A história das religiões, os valores, né? A interação entre as culturas baseadas no respeito à diversidade, né? Reconhecendo as diferentes manifestações religiosas e principalmente incentivando o respeito a essas manifestações religiosas. Beatriz, nos fale um pouquinho sobre as contribuições dentro da matriz curricular do ensino religioso. 3. As escolas precisam de um espaço de humanização. Principalmente pós-pandemia, né? Agora nós temos aí essa pandemia do Covid, e que o ambiente escolar ele foi totalmente alterado, modificado, né? Então, nós temos outros jovens e nós temos outras necessidades. E o que esses jovens precisam? Esses jovens, eles precisam ser vistos, ser ouvidos, né? Eles precisam de humanidade. Então, os currículos, eles necessitam reafirmar esse vínculo entre o conhecimento, a ciência e essa
humanização. E, inclusive, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz muito isso, né? Então, nesse sentido, os currículos escolares, eles contribuem para essa humanização, essa personalização dos estudantes, né? Baseado no princípio de que o homem deve se formar na dimensão integral. Como é essa dimensão, né? Nós falamos tanto dessa dimensão integral. Não é horário integral. Horário integral é uma coisa. Nós estamos falando de educação, né, de dimensão integral, ou seja, uma educação que ela abranja o intelecto, o físico, o afetivo, o social e também o religioso. Então, o ensino religioso, ele contribui dentro dessas matrizes, trazendo esse espaço de humanização tão necessário nas escolas. Beatriz, nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá? Nós voltamos na sequência ainda com o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre o ensino religioso. Você de casa, continue conosco, voltamos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que a obra da Milícia da Imaculada nasceu no coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma e depois de 100 anos estamos aqui. E você faz parte dessa história, então você é convidado, você que já é milite, mas seu cadastro não está atualizado, entre em contato conosco, atualize seu cadastro. Você que ainda não é um milite, entre em contato conosco por meio dos nossos telefones, para que você faça o seu cadastro e assim se torne um milite. Lembrando que você também pode entrar em contato conosco por meio do nosso WhatsApp, como também pelas nossas redes sociais. No Facebook estamos como TV Imaculada Oficial e no Instagram, @TV Imaculada. Beatriz, voltando com o nosso bate-papo, eu já vou te perguntando, né? Se você poderia falar um pouquinho sobre o ensino religioso confessional e o não confessional e quais são as diferenças, né? Sim, Frei. Bom, como eu falei no bloco anterior, o ensino religioso ele vem há anos, né, com um embate em relação à sua oferta ou não nas escolas públicas, né? Bom, a Constituição e a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base, garante a oferta do ensino religioso. Mas nós sabemos que em todo o país, o ensino religioso ele é ofertado de modo diferente. Então, nós temos, principalmente, dois modelos de ensino religioso. O ensino religioso confessional e o ensino religioso não confessional. Inclusive, eu trouxe aqui, né, um estudo fresquinho que traz toda essa discussão entre ensino religioso e o que é o modelo confessional e o que não é o modelo do ensino religioso confessional, né? O não confessional. Então, é o estudo 116 da CNBB. Bom, essa questão do ensino religioso confessional e não confessional, ele, inclusive, foi motivo de discussão no Supremo Tribunal Federal. Né? Anos atrás, o STF ele acatou uma ADI. O que é a ADI? É uma ação direta de inconstitucionalidade, né, para suspender ter ensino religioso na escola pública que não fosse no modelo constitucional. Ou seja, o que foi levado para o STF? Caso alguma escola pública ofertasse ensino religioso confessional, essa ADI, né, dizia que essa escola estaria indo contra a Constituição Federal. Houve um longo caminho, né, no Supremo Tribunal Federal, até que em 2017 o Supremo ele julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade
dizendo que nas escolas, inclusive nas escolas públicas, né, todo modelo de ensino religioso ele pode ser ofertado, inclusive o modelo confessional, reconhecendo que ele não é inconstitucional. É importante ratificar que isso foi, a decisão do STF ela foi baseada na lei, né, na Constituição. Houve uma análise da Constituição. O STF não tem autonomia para decidir, né, quais os modelos que os estados vão ofertar. Então, aqueles estados que já não ofertavam o modelo de ensino religioso continuam não ofertando. O STF só disse assim: todos os modelos são permitidos, não são inconstitucionais, nem o modelo do ensino religioso confessional. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para poder entender a diferença entre um e outro. Após a decisão do STF, a CNBB ela reuniu, né, referenciais do ensino religioso num GT, num grupo de trabalho, para discutir sobre o ensino religioso nas escolas e os modelos, né? Então, foi esse GT, inclusive, que produziu e acabou de lançar esse estudo. Eu faço parte desse GT desde 2017 e agora, inclusive, né, como assessora do setor ensino religioso. Bom, e lembrando que o ensino religioso confessional é muito diferente de catequese. As pessoas confundem muito o que é o ensino religioso confessional. Eu acho que a gente precisa até falar um pouquinho mais agora sobre esse modelo do ensino religioso confessional para que as pessoas possam entender, né? Beatriz, já que você tocou no assunto sobre catequese, ensino religioso, nos fale um pouquinho da diferença. Então, bom, o que é então o ensino religioso? O ensino religioso confessional. Vamos começar pelo ensino religioso confessional, né? Aliás, perdão, vou começar pela catequese, que também é minha praia, porque eu também sou catequista, né? Então, eu sei bem a diferença, porque eu exerço na minha paróquia a catequese e trabalho com o ensino religioso. Então, assim, conheço muito bem as duas praias, né? Bom, o papel da catequese é a conversão e a maturação da vivência na fé católica, né? Bom, e o papel do ensino religioso, seja ele confessional ou não, é aprofundar, né, os valores num diálogo, né, sólido que visa a diversidade, né, que visa essa solidariedade, essa dimensão entre as diversas religiões, ou seja, que traz o conhecimento religioso. Então, e o ensino religioso, ele é ciência, ele é uma área do conhecimento, ele é ciência. A catequese, não, a catequese é fé, né? É a fé. Então, essa é a principal diferença entre a catequese, que é a confissão, e o ensino religioso, porque o objetivo do ensino religioso não é a conversão, não é, né? Porque se o professor de ensino religioso ele for querer converter o seu aluno, ele vai estar cometendo proselitismo. E o proselitismo está lá na LDB. Ou seja, o ensino religioso pode ser ofertado, mas sem que haja proselitismo. O que é o proselitismo? Isso. É eu tentar convencer o meu aluno a ser da minha religião. Então, essa é a principal diferença. As pessoas têm muito medo, às vezes, até de aplicar no ensino religioso, porque fala assim, eu já tenho a minha fé, eu já tenho a minha religião. Mas não. O ensino religioso não é doutrina, o ensino religioso não é catequético. O ensino religioso ele vai aprofundar os valores. No caso, o ensino religioso confessional, ele aprofunda, sim, os valores cristãos.
mas sem a defesa da doutrina, sem a conversão. Ou seja, o ensino religioso confessional ele traz os valores cristãos, mas aberto ao diálogo, né, com as demais religiões, aberto a mostrando esse respeito às diversas manifestações religiosas. Então, não é conversão, é aprofundar os valores à luz da razão e, por que não, à luz da fé católica, né? Para a construção do respeito às diferenças, né? A superação da violência, essa humanização que a gente é tão necessária nas escolas, como também já falei. Beatriz, sobre o princípio da laicidade, né? Como se configura dentro da proposta do ensino religioso? Bom, como eu falei, a maior dificuldade do ensino religioso é porque as pessoas não conhecem o ensino religioso, né? Não sabem o que é o ensino religioso e acabam criando um preconceito em relação ao componente curricular, né? Muitas vezes negando, eu não quero o ensino religioso porque o ensino religioso é doutrina, o ensino religioso... Ou então as pessoas falam assim, educação religiosa. Olha, eu fico brava. Eu falo, não é educação religiosa, é o ensino religioso, é uma ciência, é uma área do conhecimento. E o ensino religioso, ele é aquele que mais favorece a laicidade do Estado. Ele é aquele que mais favorece a laicidade na escola pública. Agora, a gente precisa entender o que é laicidade, que muita gente confunde com laicismo, né? O que é laicidade? A laicidade é isso. Existem todas as manifestações religiosas e todas elas devem ter a mesma voz, o mesmo respeito nas escolas, né? A gente não pode ter uma diferença entre as religiões. A laicidade do Estado ela veio com a proclamação da República. O ensino religioso está aqui para contribuir para essa laicidade. Agora, já o laicismo, não. O laicismo é praticamente uma aversão a tudo que é religioso, seja da fé católica, da fé protestante, da fé de matriz africana, ou seja, a aversão a tudo que é religioso. Então, a gente precisa ter essa ideia de que o ensino religioso coopera com a laicidade. Como? Coopera valorizando o respeito a todas as manifestações religiosas, mostrando a história dessas manifestações religiosas, a importância delas, a reverência a elas, né? Em relação ao laicismo, o nosso santo São João Paulo II dizia assim, o laicismo leva gradualmente, de forma mais ou menos consciente, à restrição da liberdade religiosa, até promover o desprezo e a ignorância de tudo que seja religioso. O Estado brasileiro ele não tem religião oficial. Ele respeita todas as religiões. E a escola pública, através do ensino religioso, respeita todas as religiões também. Beatriz, já estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de pedir a você que deixasse uma mensagem para o pessoal de casa sobre a importância do ensino religioso. Bom, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre essa importância, né? Infelizmente, quando acontece algum conflito dentro de uma escola, né, qual é o primeiro professor que é chamado para poder ajudar a resolver aquele conflito? É o professor do ensino religioso, não tem jeito. Né? Então, o ensino religioso é esse componente curricular, como eu disse, que valoriza a fé, valoriza as manifestações religiosas, ela traz a questão da valorização do eu, da humanização, da questão do valor do ser humano, né? Do valor de você ter um projeto de vida, né? De você se conhecer. Então, tudo isso é trabalhado com o ensino religioso.
Então, o convite que eu faço é que conheçam um pouco mais, estudem um pouco mais sobre o ensino religioso, para que esses estereótipos, né, esses preconceitos que existem em relação ao ensino religioso caiam por terra. Né? E um convite leiam esse estudo, porque aqui tem bastante informação sobre o ensino religioso. Estudo 116 da CNBB. Beatriz, muito obrigado pela sua participação no programa Só o Amor Constrói. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e um grande abraço e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E você de casa, continue conosco, nós voltamos na sequência com o nosso momento oracional, a qual rezaremos a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós tivemos a participação da Beatriz Leal, que nos ajudou a entender um pouquinho como está o ensino religioso em nossas escolas, para que nós possamos compreender um pouquinho mais. Então, nesse momento oracional, a qual rezaremos a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, possamos rezar em especial por todos nós, como também pelos professores que tanto se dedicam para o ensino de nossas crianças. E para isso, comecemos nosso momento oracional, traçando sobre nós o sinal da nossa fé, que é o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus, tem de misericórdia de nós. Rezemos juntos. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós,
especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote mártir ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade e patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Rezemos uma Ave Maria, em especial pela nossa conversão pessoal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus por intercessão de São Francisco, São Maximiliano Maria Kolbe, a Imaculada. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Quero as tuas coroas, a branca e a vermelha, a santidade, o martírio. Eu quero as tuas